Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? GG França falando. Graças a Deus, mais um episódio, mais um momento, mais uma oportunidade. E é claro que eu quero começar agradecendo a Ele, ao nosso bom Deus Todo-Poderoso, por mais essa oportunidade, porque sem Ele é impossível a gente dar continuidade a isso aqui. E em seguida, claro, a todos vocês que estão comigo, que permanecem comigo, que têm aí me fortalecido. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Vocês que conseguem assistir em tempo real, vocês que só conseguem assistir depois, mas que é válido também. Muito obrigado a todos vocês. Eu acho que a semana passada eu estive aqui agradecendo os nossos mais de 100 inscritos, né? Eu ainda falei, parece bobagem e tal. Não, mas não é bobagem. E hoje eu quero agradecer os nossos mais de 200 inscritos. Muito muito obrigada mesmo. Nada disso aqui é possível se não for com vocês aí do outro lado. Lembrando que eu estou começando do zero. É isso mesmo, do zero. Então, eu tenho um motivo de sobra para agradecer a cada um de vocês que estão chegando, que estão me fortalecendo. A vocês que vão lá e deixam sua mensagem positiva, muito obrigada mesmo. Isso aí é uma forma que eu tenho, né, de continuar acreditando que é isso aqui mesmo que eu nasci para fazer e é isso aqui que eu vou permanecer fazendo até que Deus ele dê a sua última palavra. Muito obrigado de verdade. Lembrando que nós estamos agora no Spotify. É isso mesmo. Estamos no Spotify. Quero agradecer também a mais de 10 mil vidas que já conseguimos aí alcançar através dos vídeos. Muito obrigada mesmo. Que Deus continue abençoando vocês. Lembrando que isso aqui ainda, por enquanto, é algo independente. Logo, logo mais, com certeza, nós traremos os nossos parceiros, mas ainda estamos independentes. Tá bom? Muito obrigado. E hoje nós temos mais um episódio lindo, mais uma história radiante, mais uma história de poder de Deus, mais uma história que realmente nos faz acreditar que o ser humano sem Deus, nada é possível fazer, nada é possível realizar. E comigo, neste grande dia, nesse episódio especial, Gilmar Deiró. Gilmar, seja muito bem-vindo a esse episódio de hoje. Muito obrigada, eu quero começar agradecendo por você ter aceitado o nosso convite. Nós sabemos que existem algumas pessoas que têm sua certa restrição em falar, em compartilhar um pouco da sua história, mas, graças a Deus, desde quando eu entrei em contato com a sua esposa, foi muito positivo desde sempre. E ouvindo um pouco da sua história, é claro que você, a partir de hoje, eu tenho certeza, meu amigo, que você vai soprar, soprar e soprar. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez, tá? Fique à vontade, eu quero que você se apresente. E no decorrer que você se apresenta, você também traz para a gente um pouco de quem é Gilmar e um pouco do que Gilmar viveu e está vivendo. Seja bem-vindo. Olá, eu que agradeço a grande oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradecendo o nome do Senhor e contando um pouco da minha história. Eu me chamo Gilmar Deiró, trabalho aqui em Alagoinhas, né? Sou casado com Juliana, tenho uma filha linda chamada Beatriz, minha esposa também é linda. E contar um pouco do que aconteceu comigo, do milagre que Deus fez na minha vida. Né? Eu levava uma vida normal com minha família, praticava esportes, era saudável, ou pelo menos me achava saudável, né? Fazia exames não tão regular, mas estava sempre acompanhando e, se eu não me engano, em 2014, eu comecei a sentir uma leve dores nas costas, mas eu, como eu trabalho aqui na empresa, trabalho de uma forma, sou encanador, então eu achava que era por conta do trabalho, por conta do esforço braçal que eu fazia, e não dei muita importância no momento. Mas com o passar do tempo, essa dor foi um pouco foi agravando, mas era algo bem sucinto mesmo, algo que dava para suportar. E com o tempo ela era algo que me impedia de levantar.
Eu levantava com bastante dificuldade, mas no decorrer do dia a dor cessava. Então eu nunca tinha assim parado para investigar o motivo, que eu sempre achava que era por conta do meu trabalho. Sim. Só que a dor ia aumentando, aumentando, e com o tempo eu passei a ter ataque cardíaco. E eu decidi procurar o cardiologista. Não, na verdade, as dores foram se agravando ao ponto de me impedir até de andar. Aí eu tive que me afastar do trabalho, né? E sempre quando eu procurava os médicos aqui da cidade, eles diziam que era coluna. E eu estava tratando a coluna com os Sim. médicos, tomando remédio, medicamento para a coluna, só que não passava. E com o tempo, né, eu já estava com bastante dificuldade para andar, estava andando com auxílio de muleta. Depois foi se agravando, eu comecei a andar com auxílio da muleta, e minha esposa na época me auxiliando, até em casa para tomar banho, as coisas básicas do dia a dia. Eu comecei a perder esse prazer de levantar para tomar um banho, tinha que ser com o auxílio da minha esposa. Sim. E eu comecei a ter ataque cardíaco, meu coração batia tão forte que minha camisa balançava. E a gente decidiu procurar um cardiologista local, e chegando lá, ele passou um mapa do meu coração, e quando eu fui retirar, ele achou bastante estranho, porque a palma da minha mão estava muito branca. E ele solicitou no dia que eu fizesse um hemograma, eu fiz lá na clínica mesmo, e quando o resultado chegou, eu estava com uma hemoglobina muito baixa. E ele falou que não era normal aquele, que o mínimo para um homem era 13, a minha hemoglobina estava a 4. E ele falou que eu já estava em tempo de devia morrer em casa. Sim. Vai ter uma parada e vai morrer, porque ninguém sobrevive com a hemoglobina baixa daquele jeito. No momento eu não dei tanta importância, achei que poderia ser um equívoco do médico ou um exagero. E no dia seguinte, esse mesmo médico, ele ligou, pediu para a secretária dele ligar para minha esposa e falou: seu esposo tem que procurar uma unidade de emergência urgente, porque senão ele vai vir a óbito em casa. Foi quando a gente deu início ao tratamento. Que a gente chegou no hospital local aqui, e quando o médico me examinou, ele percebeu também que eu já estava praticamente sem função renal, já estava com uma grande perda na minha estatura, que essa perda na estatura eu identifiquei ela com um exame que eu tinha feito no período que estava tratando apenas coluna. Sim. Né? Eu tinha 1,72 m, e quando eu vim detectar essa perda na estatura, eu já estava com 1,68 m. Hoje eu me encontro com 1,60 m, né? Eu tive uma perda de 12 centímetros. Tive um desmoronamento na coluna e algumas vértebras esmigalhadas por conta do diagnóstico que foi logo em seguida. Eu vou contar daqui a pouco. Pronto. Só para a gente entender um pouco mais o contexto da sua história. Você levava uma vida normal e Bastante. passou a sentir umas dores essa que dificultou um pouco a sua caminhada, né, o seu movimentar. Isso. E a princípio você achou então que era um problema de coluna. Esse Correto. problema de coluna desencadeou para uma bradicardia, que possivelmente você pensou até que fosse um problema cardíaco. Isso, por conta dos né? medicamentos da coluna. Meu Deus, aí, perdeu, você chegou a perder centímetro por conta do diagnóstico que a gente vai chegar até aí. Isso. Só para que o nosso público possa entender um pouco melhor. Você que levava uma vida normal, uma vida de atleta, né? Fazia seus exames de rotina, né? Porém, com certeza, algo não muito aprofundado, porque geralmente isso não acontece apenas só com homens. Mulheres também têm essa deficiência, infelizmente, né? De só tratar mesmo as coisas por cima, né? Aqueles exames básicos. E eu gostaria que você desse continuidade, Gilmar, à sua história, para que a gente pudesse entender um pouco dela mais. Tem assim, nos meus exames que eu fazia de forma periódica, sempre apresentava um pequeno traço de anemia. Algo que o próprio médico dizia, você tem que se alimentar melhor e tal, mas nada aprofundado, né? Nunca tinha ido me aprofundar o porquê esse pequeno traço de anemia, né? E retornando, quando o médico pediu para eu procurar uma unidade para poder me internar, na verdade ele sugeriu que eu tinha que fazer transfusões de sangue, porque a hemoglobina estava muito baixa. E chegando na unidade aqui, num hospital aqui local, da nossa cidade, Alagoinhas, foi quando a gente teve o primeiro baque.
foi quando o médico ele chegou com o diagnóstico e falou: você tem suspeita, né? Pelos exames que eu fiz aqui, nós temos duas suspeitas para você, que era lúpus e mieloma múltiplo, e ambas são câncer que não tem cura. E ele perguntou se eu conhecia um desses dois cânceres, eu falei que nunca tinha ouvido falar, e ele falou: não podemos fazer transfusão em você, não podemos não, não vamos fazer, porque o seu caso já está muito grave, seria como colocar combustível em um carro de tanque furado. Ele falou: infelizmente, você hoje, o seu diagnóstico hoje já é de um paciente em estágio terminal. Nesse momento eu me desesperei, comecei a chorar. A minha esposa, a minha irmã estavam comigo também, ficaram desesperadas, assinaram a alta do hospital, porque eles não queriam me dar alta. Sim. Eles falaram que não adiantava nenhum esforço, porque dali já era o óbito mesmo. E a gente assinou, a minha esposa na época assinou a alta, nós fomos para Salvador, uma unidade lá. Fomos para o local que o plano tinha indicado, chegou lá, ao me ver, me examinar de forma superficial, não me aceitaram no hospital, falaram que não tinha estrutura para me receber. Sim. E de lá nós encaminhamos, né, para um outro hospital que nos recebeu, porém não deu o tratamento assim completo, porque era um hospital que não fazia parte do rol do plano. Eles nos acolheram, se eu não me engano, na época eu fiz 3 transfusões de sangue, foram 3 bolsas de sangue, que eu tomei de imediato lá. Eles não me deram o diagnóstico. Sim. E de lá, desse hospital, eu passei 3 dias internado e recebi uma indicação do plano para me internar em Camaçari, em um hospital também que não tinha o suporte para nenhum dos 2 tratamentos que eram a suspeita, que era mieloma múltiplo ou lúpus. Né? E chegando no hospital em Camaçari, lá depois de alguns dias, eu fui para a UTI, né? Tive que ir para a UTI. Eles me examinaram, fizeram alguns exames. Na UTI, eu voltei para o quarto, novamente. E no quarto foi quando o médico fiz um mielograma, que é uma punção que faz na coluna, tira o líquido da coluna para examinar. E lá, com o resultado do exame chegou, se eu não me engano, depois de um dia, e foi diagnosticado o mieloma múltiplo. Na época era algo muito raro, porque eu tinha 29 anos e esse câncer, ele geralmente é acometido com pacientes acima de 60 anos. E é um câncer que não tem um tratamento muito preciso, por conta da maioria dos pacientes já ser de idade elevada. E pelo que eu consegui entender da sua fala também, são sintomas bastante silenciosos. Isso. Né? Que quando realmente acontece do paciente ter ciência ou consciência do que está acontecendo, já é como foi no seu caso. Estado já... Bem elevado, né? Eu já estava que é o último estágio desse câncer, é quando os ossos começam a se quebrar. Eu já estava com a coluna quebrada, né? As vértebras já tinham quebrado, já tinha desmoronado uma parte da minha coluna. Estava com fraturas na bacia, no crânio e nas pernas. Foi. E também no externo. Sim. Meu externo ele afundou e por conta do achatamento da coluna, do desmoronamento da coluna, tenho uma deformação no externo, que ele saiu, ele estufou para fora. Sim. E nesse período que o médico chegou e deu o diagnóstico que era câncer, que esse câncer não tem cura, porém eles iam iniciar um tratamento. E foi um problema muito grande na época, porque o plano, por conta do meu diagnóstico, já segundo a medicina já era em estágio terminal, eles não queriam me tratar mais. Sim. Eles não queriam ter essa despesa de tratamento. Né? E tivemos um sério problema com o plano de saúde. Na época, minha esposa teve que entrar com ação na justiça, foi um protocolo tremendo. Né? Quando a gente conseguiu o tratamento, o médico que o plano designou a vir me tratar, né? No seu caso, então, passou a ser chamado, como a gente ouve, que é o tratamento paliativo. Né? Se você já estava no estado terminal, segundo a medicina, então eles só foram mesmo fazer o paliativo para que você tivesse um óbito, ou uma morte, melhor dizendo, né?
menos agressiva. E o grande problema é que eles, quando deram início a esse tratamento, eles não informaram a minha família que Sim, esse seria um paliativo. Eles só informaram que fariam um tratamento. sim, E o médico fez, né, uma sessão de quimioterapia que aproximadamente 1 ano e meio depois que a gente veio descobrir que foi um procedimento, se eu não me engano, de eutanásia, sim. né, que é um tratamento que eles fazem para paciente em estágio terminal, que, por sinal, no Brasil não é nem permitido esse tipo de tratamento. Fez de uma forma Irresponsável. irresponsável, né? Fez por conta da parceria que ele tinha com o plano de saúde, Sim. que depois a gente veio descobrir que ele era sócio do plano, esse médico. Meu Deus. E aí a gente só veio descobrir isso 1 ano depois, por coincidência, né? Eu vou chegar lá, que uma residente nos contou de forma acidental que ele tinha feito esse procedimento comigo. Na verdade, ela não falou, ela pediu para eu descrever o tratamento, e ao descrever o tratamento, ela falou: não, seu Gilmar, o senhor deve estar equivocado, o senhor estava bem cansado na época, esse tratamento é eutanásia e no Brasil não é permitido esse tipo de tratamento. Meu Aí foi quando a gente Deus. veio e descobriu o que o médico tinha feito com a gente. E essa quimioterapia que ele fez comigo de forma equivocada ou proposital, ela me levou a um estágio de coma. E que nesse estágio de coma eu passei 28 dias em coma. Sim, E nesse período de coma eu tive a perda das funções renais, a perda do pulmão, né, que eu não respirava mais, tive que fazer uma traqueostomia. sim. Todo esse período eu estava em coma. E ainda tive problemas cardíacos, meu coração também sentiu bastante. E eu ainda contraí uma bactéria, KPC, internado. E nesse período, né, os médicos fizeram uma reunião com minha família, chamaram minha família para fazer uma reunião. Eles, né, a minha esposa me conta que na época eles ficaram felizes, achando que eles iam dar uma notícia, que eu estava melhorando, que eles conseguiram o tratamento. Não, eles fizeram uma reunião com minha família para informar que eu não acordaria mais do coma. E se um acaso dos acasos eu acordasse, seria com bastante sequela, né? Sim. E não duraria muito, não teria muito tempo de vida. E elas falaram, a minha esposa, que se eu não morresse do câncer, que era um câncer sem cura, eu morreria da bactéria, que era uma bactéria, para a medicina também, ela se torna um pouco intratável, né? Ela é Sim. bastante resistente a Resistente. antibióticos. Exato. E ele falou à minha família que o diagnóstico era esse, que se não morresse do câncer, morreria da bactéria e que eu estava com uma perda renal, uma insuficiência respiratória e o coração também estava comprometido. Ele falou que era um paciente que não tinha mais jeito. Sim. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que tudo faz e hoje estou aqui para engrandecer o nome dele, eu faço isso todos os dias. Sim. Porque o que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, isso é... Vamos um pouquinho mais lá atrás, tá? Vamos quando você descobre realmente o diagnóstico, pronto. Depois do diagnóstico conclusivo, qual é a luta que passa? Vocês passam a viver qual luta? Qual foi realmente o tratamento, tirando o tratamento paliativo, o que foi que vocês fizeram, né? Vocês saíram de casa na época para poder vir se internar aqui no hospital daqui, e daí do hospital vocês já seguiram direto para outros hospitais. Eu quero que você conte essa parte com mais detalhe, para a gente poder entender um pouquinho mais a sua história. Na verdade, quando a gente saiu de casa para o hospital aqui da cidade, a gente não tinha noção que Sim, era um câncer. A gente achava que era um problema na coluna ou algo parecido, ou apenas uma anemia de forma agressiva por conta dos medicamentos que estava tomando. sim, A gente não tinha noção nenhuma que ia ser um câncer. Chegando no hospital aqui, foi quando a gente recebeu esse diagnóstico, que poderia ser um dos dois tipos de câncer, que era lúpus ou mieloma múltiplo. sim, E que, por sinal, o hospital local aqui não tinha estrutura para tratamento e que eles falaram que, como eu já estava em um estágio bastante avançado, que não tinha mais jeito. sim, Foi quando a gente seguiu para um outro hospital, né? Chegou nesse outro hospital, não fomos atendidos, não nos receberam, na verdade, por conta do estado que eu estava. sim,
De lá a gente fomos para um outro hospital que fez um tratamento de forma superficial, mas foi o suficiente para me manter vivo, para que o plano disponibilizasse um hospital que realmente me aceitasse. Sim. E que disponibilizou um hospital em Camaçari que também não tem estrutura para o tipo de doença que eu estava naquele momento. Mas como eles já sabiam, né, como a medicina já tinham criado a ideia que era um paciente que não tinha mais muito tempo de vida, eles me mandaram para lá só para dizer, só para dar uma resposta de que estava tratando. Sim. Que Né? pelo menos tentaram. É que pelo menos tentaram, né? Sim. Que chegando lá, eu dei entrada direto na UTI, né? E chegando da UTI, eles me mandaram para o quarto, e foi quando eu fiz a coleta desse exame, que eu me esqueci até o nome dele agora, que faz uma punção na coluna mesmo, né? No osso da coluna, mielograma. Sim. Eu fui fazer esse mielograma e quando o resultado do mielograma chegou, foi diagnosticado, detectado o mieloma múltiplo, que já estava com uma proliferação de célula molecular muito alta, muito elevada mesmo. Eles até se espantaram. O médico perguntou por que a gente não tinha dado entrada em um hospital mais cedo, porque já estava numa situação que para a medicina também já estava irreversível, Sim. pela quantidade de célula monoclonal que se continha no meu corpo. E a gente falou não, que a gente já tinha ido para o hospital, mas aqui estava tratando como doença na coluna. Quando a gente realmente veio para dar uma entrada numa emergência, foi essa situação, né? Que me mandou para um hospital. Eu já estava no terceiro hospital. Sim. No quarto hospital, na verdade. Foi o hospital que começou a tratar. E que o médico foi esse, como eu relatei agora há pouco. Ele me recebeu como paciente e fez um tratamento bastante equivocado. Ele pegou o tratamento que eu faria futuramente em uma semana e ele fez esse tratamento em 20 minutos. Meu Deus. Todos os medicamentos que eu tomava de forma separada durante uma semana, ele colocou em uma bolsa e aplicou diretamente na veia em 5 minutos. Após esse tratamento, eu tive um choque séptico, Sim. dei entrada na UTI novamente, já foi de forma eu não me recordo exatamente, porque já estava em delírio. Quando eu dei entrada na UTI, minha irmã entrou comigo, e eu não reconheci, ela me conta que eu não reconheci ela, que ela começou a chorar, e eu perguntei ao enfermeiro por que a menina estava chorando tanto do meu lado. Sim. E ela entrou em desespero na época e ele falou, não, ele está com confusão mental. E o choque séptico, ele realmente causa isso? Ele disse que ele está com confusão mental, que ela não se preocupasse. E no dia seguinte, quando minha esposa e minha irmã voltou, eu já estava sendo entubado, Sim. em coma. Aí quando fui passar com aquela situação, que os médicos falaram que do coma eu não acordaria mais. Sim. Né? Minha esposa, nós não éramos cristãos na época. Minha esposa procurou uma igreja, ela foi bem recebida na Betel hoje onde nós congregamos. Sim. E na época eu lembro que o pastor fez uma campanha, pediu, foi bem, ela acolheu minha esposa, ela contou a história, ele pediu uma peça de roupa minha, um outro pastor na época vestiu e eles fizeram um ato profético, né? Eu já estava com 28 dias de coma, 27 dias Sim. em estágio de coma. E eles fizeram um ato profético lá na igreja, não me lembro, não me lembro. Sim. Eu acho que foi numa quinta-feira. E na sexta-feira de manhã eu acordei do coma. Acordei bem confuso, eu lembro do dia que eu acordei do coma, não sabia nada desse ato profético, vim saber bem depois. Sim. Eu acordei confuso, o pessoal vinha no hospital falar comigo, eu achava que estava em uma lanchonete, porque o pessoal estava de touca e eu achava estranho, o que é que eu estou fazendo deitado na lanchonete? Sim. A mente estava bem confusa, né? Eu acordei de madrugada, porque eu lembro que eles estavam com a televisão ligada, eu lembro do programa, que era um programa que passa de madrugada, que esse programa passa até hoje. Sim. Eu achei estranho aquilo, bem confuso, aqueles flashes, aquelas luzes, e o pessoal vinha falar comigo, me cumprimentar. Eu não falava porque estava com uma traqueostomia, Sim. não sabia nem por que estava falando, eu tentava falar, mas não conseguia. Sim. Eu gesticulava, eles faziam um sinal para ficar calmo. E eu lembro quando, no dia seguinte, minha esposa chegou, ela veio entrando, eu achei ela estranha, que ela estava muito magra.
Eu achei estranho, né? Porque eu achava, eu entrei aqui ontem, Sim. na minha cabeça, e ela veio, me falou comigo, eu não estava falando, não sabia por que não estava falando, ninguém me falava da situação que eu estava passando. E foi algo bastante, assim, chocante, que eu lembro que eu fiquei muito tempo ainda naquela situação de eu não saber onde estava realmente, Sim. estranho aquilo, bastante confuso, e que um dia uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, ela veio perguntando se eu lembrava dela, eu balançava a cabeça que sim, na verdade não lembrava de ninguém. Mas eu ficava com medo desse povo estranho aqui vindo toda hora falar comigo, eu achava aquilo bastante tempo que eu não conseguia me movimentar. Sim. E eu não entendia por que também eu não conseguia me movimentar. Aí foi quando eles vieram falar que eu estava no hospital, estava internado, estava fazendo um tratamento de câncer, mas que o tratamento estava interrompido, né? Nesse período também que eu estava em coma, né? Só retornando Sim. rapidinho, o hospital, o plano de saúde, eles tentavam a todo momento convencer minha esposa a aceitar, a repetir a dose do que nós achávamos que era um tratamento, que na verdade era a eutanásia. Sim. Eles tentavam convencer ela o tempo todo em repetir a dose. E ela sempre dizendo que não, e eles tentavam fazer pressão psicológica nela, dizendo que eu iria morrer e a culpa era dela, Meu Deus. que estava recusando o tratamento. Né? Quando eles não conseguiram com minha esposa, eles tentaram convencer o meu pai, que tem um grau de escolaridade um pouco mais inferior, Sim. e eles partiram para ele, para que ele autorizasse. Foi quando minha esposa falou, não, ele não autoriza, ele é meu esposo, e o pai dele hoje não responde por ele, eu respondo por ele. Sim. Aí ficava aquela luta, né? Aquele impasse, eles tentando convencer a minha esposa que eu refizesse o tratamento que me levou a um estágio de coma, alegando que era uma busca de cura Sim. e que se eu morresse nesse período a culpa era dela por não estar aceitando esse O tratamento novamente. tratamento. Sim. E ela relutou, graças a Deus, Deus deu esse Graças a Deus. discernimento a ela, que ela não aceitou, ela foi bastante firme, mesmo passando por toda essa pressão psicológica, tanto do plano E do quanto que da você própria estava. família, quanto da Exato. própria família, porque estava acreditando no plano no momento. Sim. Ela teve que lutar, vamos assim dizer, que até que um pouco só nesse momento, porque tinha a pressão externa e a pressão interna. Sim. E ela foi firme, foi Deus na vida dela. E a psicológica principalmente, né? Que ela foi firme, não aceitou que fizesse novamente aquele Sim. tratamento. Que logo depois que eu acordei, eu ainda estava com a tracostomia, não me alimentava. Aí eu passei um certo período, né? E depois de alguns dias, eu acho que alguns dias eles solicitaram fazer a retirada da tráquea, Sim. né? Para que eu pudesse aos poucos voltar a me alimentar e tal. E eles fizeram a retirada da tráquea alguns meses depois. E foi eu lembro que eu estava com bastante. Que eram bastantes medicamentos que eu tomava ao mesmo tempo, Sim. vários mesmo, né? Sim. Era para combater um era para o coração, o outro era para combater a bactéria. Sim. Eram vários medicamentos que eu fazia. E nesse meio tempo ainda hemodiálise, Meu internado Deus. mesmo na UTI. Sim. Que tinha ainda esse processo, porque tomava remédio e fazia hemodiálise. Ele dizia que a Hemodiálise. hemodiálise limpava o efeito do remédio do corpo. Sim. E ainda tive que passar por tudo isso. E nesse período, né, tinha uma médica que também era sócia do plano de saúde da época, que ela chegou para mim, né, como ela sabia que eu estava com um ataque cardíaco, ela chegou para mim um dia e falou assim, eu autorizo você ver sua filhinha, ela tem 4 anos, ela não pode entrar na UTI, mas eu autorizo a entrada dela, ela vem aqui um horário, fora do horário de visita, e eu deixo você entrar para ver ela. E eu falei para ela assim, não, eu não quero ver minha filha agora não, que eu não quero que ela tenha essa imagem de mim. Eu estava falando com bastante dificuldade, foi logo depois que fez a retirada Sim. da tráquea. Eu falei, não, eu quero que ela me veja quando tiver melhor, ou pelo menos sem esse excesso de medicamento ao meu redor, né? Sim. Que eu tinha um acesso central, tinha um que fazia hemodiálise, eram várias, né? Ficava aparecendo, tinha vários fios, né? Sim. Tinha um acesso no peito, tinha um acesso no ombro, eram vários acessos que para não ficar furando o tempo todo,
ele já deixava esses acessos em mim. Sim. E eu falei, não quero que minha filha me veja assim, não. Ela é criança, ela vai se assustar me ver desse jeito. E ela dizia, não, a gente conversa com ela. Eu falava, não aceitava. E a médica insistiu que queria que minha filha entrasse de qualquer jeito. E eu falei que não. E ela falou assim, Gilmar, é bom, é melhor que você veja sua filha hoje, agora, porque o senhor está aqui hoje falando comigo, mas amanhã o senhor pode não estar vivo mais. E a sua filha precisa lhe ver. Eu falei, não quero que ela me veja assim. Aí ela ficou chateada comigo no momento. Ela falou assim, o senhor vai morrer. O senhor não tem mais muito tempo de vida. Então é bom que o senhor veja sua filha logo. Gilmar, deixa eu só pegar um ganchinho, esse ganchinho da sua fala aí. Isso é bastante assustador, né? Porque você passa por uma situação terrível, como você já vinha vivendo durante todo esse diagnóstico, e você ainda ter que ouvir, porque assim, eu vou trazer um pouco da minha experiência bem recente, que foi com o painho também, e no hospital a gente encontra gente de todo tipo, essa é a realidade. A gente encontra aquelas que conseguem nos elevar através da fé e encontra aquelas também que nos levam ao inferno por uma simples palavra. Essa é a verdade. E você falando isso me trouxe algo que realmente aconteceu. Eu lembro que quando o pai ficou no último internamento, eu entrei, ele estava assim nesse estado desorientado também, que ele tinha tido um choque séptico também. E quando eu fui ver ele estava meio que desacordado, não me reconheceu no momento, depois voltou rápido, me reconheceu e ele tratou justamente sobre isso. Ele disse, eu preciso, com a voz bem lenta, eu preciso que você me tire daqui, que tem uma mulher que está me maltratando. Ou seja, o que eu quero na realidade enfatizar com isso aqui, que é o seguinte, existem profissionais que realmente fizeram o juramento e faz com que esse juramento realmente vale a pena, né? Por dizer que está ali, tem que cuidar de vidas, amar a vida. A gente conhece esse tipo de gente. Mas a gente conhece também gente que fez o juramento, mas que só espera uma oportunidade como a sua, como a de meu pai, justamente para que, de certa forma, desestabeleça, né, o nosso emocional ao ponto de não acreditar. Porque, geralmente, não generalizando a todos, mas, geralmente, quem trabalha na área de saúde entende e segue um padrão de um acreditar, primeiramente, na ciência. Então, eles tiram essa questão da espiritualidade, né, de lado e faz como essa mulher fez com você, né? Porque ela entendia que não teria, né, mais chance para você. A forma como ela se comportou, de certo modo, é como se ela realmente já tivesse dado o decreto a você. Assim aconteceu também com meu pai, quando ele disse, olha, tem uma mulher que está me maltratando aqui, e ela disse que com a outra colega que não precisava fazer muita coisa não, porque eu já ia morrer mesmo, então não precisava dar trabalho. E eu queria que você relatasse um pouco mais sobre isso, Gilmar, por favor. Teve logo depois desse episódio que ela queria que eu aceitasse que minha filha entrasse, né? Nesse dia, por coincidência, minha irmã tinha levado a filha, minha sobrinha, que ela é 3 anos mais velha do que minha filha. Quando eles viram a minha sobrinha na recepção, Sim. eles acharam que minha sobrinha era minha filha. Ela pediu para a enfermeira pegar minha sobrinha e colocar ela dentro do hospital, da UTI, Da UTI. achando que era minha filha. Não, eu creio que o intuito dela é que eu tivesse na verdade, nesse período do meu coração, quando eu acordava, ele chegava a 120. Durante o dia, ele chegava a 160. Sim. O tempo todo assim. E ela queria que eu me emocionasse vendo minha filha, eu ia infartar no momento. Sim. E eles pegaram a minha sobrinha e colocaram dentro da UTI, achando que era minha filha. E que a minha sobrinha não me reconheceu, porque eu, além de estar bastante magro, né, eu ainda estava com a pele bastante escura, por conta da polimixina que eu estava tomando. É a última linha de tratamento para KPC. Sim. Eu já estava na última linha. E esse medicamento, ele escurece a pele. Eu já estava com a pele bastante escura mesmo. Né? Tanto que teve um tio meu que foi me visitar que também não me reconheceu.
eles informavam, não se assuste ao ver ele, que ele não sabe que ele está assim completamente diferente. Sim. Minha sobrinha não me reconheceu e a menina o tempo todo interrompendo da fala dela para que ela não falasse, né, da minha aparência física. Sim. Aí eu falei, não, essa não é minha filha, não. Ela demorou um pouco e retirou minha sobrinha da Da UTI. UTI. E eu lembro que logo em seguida teve um outro médico, né, um outro intensivista, que chegou na noite e perguntou, já tem uma semana que eu acompanho ele. E já tem uma semana ele com esse batimento cardíaco assim. A cardiologista, que por sinal era a médica que queria que eu aceitasse que minha A filha visita, entrasse, sim. era cardiologista e sócia do plano. Ela falou assim, não prescreveu um medicamento ainda para resolver essa questão dele. A técnica não quis responder, o médico ela estava do meu lado na época que ele chegou, ele falou assim, vou prescrever um remédio para ele. Sim. Esse médico prescreveu um remédio para mim, que esse remédio era para diminuir os batimentos cardíacos, Normalizar. normalizar, Sim. para tentar, na verdade, controlar. Sim. Nesse mesmo dia, essa médica voltou para me ver e ela retirou a prescrição do médico da minha pasta, Do prontuário. do prontuário, foi. Ela retirou a prescrição do médico para que eu continuasse com os batimentos elevados. No outro dia, esse médico, antes de ir embora, ele voltou. É Deus que faz isso. Sim. Só Deus para fazer isso. Que pegar um médico em um plantão, na saída do plantão, fazer com que eles retornassem só para me ver. E quando ele olhou, ele viu os batimentos continuavam elevados. Ele perguntou por que não tinha, o que aconteceu, que o medicamento não fez efeito. Sim. Aí a moça falou que o medicamento tinha sido retirado do meu prontuário. E ele falou assim, não, eu vou prescrever novamente. E ele prescreveu o remédio e falou, não, você vai aplicar o remédio nele agora. Ele prescreveu e ficou acompanhando ela vir e fazer a aplicação do remédio. Sim. E que no outro dia, essa abençoada voltou de novo para me ver. Ela dizia que vinha na UTI só para me ver. Não era o plantão dela, mas ela vinha me ver. E quando ela chegou no leito, que ela olhou que eu estava com um batimento de 120, não estava mais a 160, e antes do médico prescrever, ele falou assim, ele tinha um hábito de chamar a gente de meu nobre. Ele falou, meu nobre, eu estou prescrevendo esse remédio para você, não se assuste não. É porque o seu coração ele já está bastante elevado, esse batimento há vários dias. Sim. O que pode acontecer é ele parar a qualquer momento, que está muito elevado. E tinha uma situação que, Deus faz coisas surpreendentes. Eu tive um alargamento na estrutura óssea do lado esquerdo. Sim. E que o médico ele falou para mim assim, que eu fazia raio-x, era, se eu não me engano, em 2 dias. Fazia para saber, porque eu estava com rachadura no crânio, nas pernas, na coluna, na bacia, eu tinha que fazer o tempo todo para ver se essas fissuras não tinham aumentado. E ele falou, tem algo estranho no seu raio-x. O seu tórax do lado esquerdo, ele abriu. Por isso que o seu coração não parou ainda. Meu Deus. Porque se ele falasse que se eu tivesse ainda com a estrutura do corpo normal, o coração, como ele estava batendo muito forte, ele já tinha rompido algum vaso. Sim. Alguma veia tinha sido rompido e ele, consequentemente, eu tinha uma parada cardíaca. Ele falou, você está com esse inchaço, essa abertura na estrutura que comportou os batimentos do coração. E ele pediu para a menina administrar a medicação, ficou esperando, foi embora logo após a medicação ser administrada. E quando a médica voltou para me acompanhar, que ela viu que meus batimentos já estavam em 120, ela desesperou na UTI. Ela reclamou com a enfermeira assim na minha frente, assim. Infelizmente, como eu era um paciente que estava bastante debilitado, uma palavra Sim. minha não servia de nada, né? Sim. E ela reclamou com a menina porque ela tinha administrado o medicamento. E ela falou que o médico tinha voltado a prescrição que ela tinha removido e que acompanhou, e ele só iria sair quando ela administrasse o remédio. Sim. E ela se desesperou porque ela não ia poder retirar novamente, porque o medicamento já tinha sido administrado. Então ficaria muito estranho, após ser administrado e ter o efeito positivo, esse medicamento ser retirado da ficha novamente. Sim. Né? E foi aí que eu fui ter um controle nos batimentos cardíacos.
depois do remédio ser administrado. Sim. Ainda tive que passar por isso. E que depois disso, eles vinham falar para mim, sempre essa médica, ela vinha falar, ó, você está aqui hoje, seu coração melhorou, mas seu pulmão ainda não está bom, seus rins ainda não funcionam, né? E você ainda não retomou o tratamento do câncer, ele continua evoluindo no seu corpo. Então, não fique muito alegre não. Isso porque um dia ela me viu conversando com a enfermeira, a moça vem bastante legal, bastante Sim. descontraída e eu sorri. Ela me viu sorrindo, ela veio para me dizer isso. Sim. Que eu estava feliz ali, mas que a qualquer momento poderia morrer. Brincadeira. Ou seja, ela, enquanto Deus enviava pessoas para poder trazer esperança, né, a você, tinha ela que vinha justamente fazer o contrário. Porque o tempo todo que eu ouvi falar dessa médica aí, ela só fazia, infelizmente, Só fazia, algo contrário para que você realmente, de repente, além de todo o procedimento da doença, ainda tinha pessoas com esse perfil. e você vê que isso não é sobre religião, né? Isso não é sobre religiosidade nem sobre religião. Isso aí é para que a gente entenda o poder e a soberania de Deus, né? Que a gente realmente entende que a nossa vida não é apenas isso físico, que a espiritualidade, de certa forma, ela existe e que você estava travando o tempo todo uma batalha entre a vida e a morte, né? Entre você acreditar nas pessoas que Deus... Porque, de certa forma, essa técnica e esse médico, eles foram usados pelo próprio Deus, né? Para que realmente trouxesse esperança a você de um dia melhor, de um dia de cada vez, você saber que você está ali sendo alimentado, sustentado pelo amor de Deus. Eu queria que você falasse mais um pouco aí do seu processo na UTI. Só assim, rápido. Um certo dia na UTI, eu fiz um Sim. procedimento. Foi uma colocação de um acesso central. É tanto que quando eu contava isso para os médicos, nenhum médico até hoje acreditou. Eles sempre falam para mim, não tem condições, não, nenhum médico faria isso. Sim. Eu fiz eu coloquei um acesso central sem anestesia. Eles amarraram meus braços, as minhas pernas, e eu coloquei o acesso central sem nenhuma anestesia. Meu Deus. Ninguém acredita quando eu falo isso, que isso aconteceu dentro do hospital de uma UTI. Não é que a anestesia não pegou, não, foi sem anestesia mesmo. Que um médico chegou e falou assim, ó, o plano liberou o acesso, Sim. mas não liberou a anestesia. Aí eles fizeram a inserção do acesso central no meu peito sem anestesia. Meu Deus. E foi um procedimento, um procedimento teoricamente Bastante delicado. teoricamente simples, Sim. porém foi em torno de 20 a 25 minutos o procedimento sem nenhuma anestesia. Hoje, quando eu conto, os médicos eles falam, não, você está equivocado, mas foi sem anestesia. E aí, quanto tempo durou essa batalha sua durante a UTI? Na UTI eu fiquei, eu acho que aproximadamente 40 dias na UTI. 40 dias, que foram 28 dias em comas e o restante dos dias, logo depois que eu acordei, eu passei por essa luta com os médicos e a minha saída da UTI foi interessante. Sim. Porque esse mesmo médico que prescreveu o meu remédio de coração, ele, como eu estava ainda respirando através do aparelho, ele falou assim para mim, que o aparelho eles colocavam e retiravam. Sim. Ele falou, se você passar um dia inteiro sem a necessidade do aparelho, você vai receber alta para o quarto. Sim. E nesse dia eu lembro que mesmo com falta de ar, com um pouco de falta de ar, eu não solicitava o aparelho para poder respirar. Sim. E no final do dia ele me deu alta por quarto. E foi outra, não vou dizer assim briga, mas foi outra confusão, porque tinha aquele grupo dos médicos que faziam parte do plano de saúde que eles não queriam que eu saísse da UTI, porque lá na UTI eu estava um pouco isolado da minha família, então o tratamento deles comigo era um pouco diferente. E quando esse médico prescreveu a minha descida para o quarto, eles tentaram ainda segurar, relutar, mas eles não queriam ir contra, porque o médico, ele, além de prescrever, ele estava acompanhando, que ele tinha percebido que tinha algo diferente comigo. Ele acompanhou a minha descida para o quarto. E foi quando eu fiz a retirada do aparelho respiratório, mas ainda estava fazendo a hemodiálise, né? Sim. E eu tinha que subir para a UTI para fazer hemodiálise. A minha sessão de hemodiálise durava 6 horas.
porque eu estava com o corpo bastante debilitado, não podia fazer rápido, Sim. para não morrer fazendo hemodiálise. Aí era algo bastante lento mesmo, passava 6 horas na máquina de hemodiálise para poder voltar para o quarto. Quando eu voltei para o quarto, foi quando, né, uma médica que com certeza foi Deus que colocou ela na nossa vida, né? Que ela veio, prescreveu o tratamento novamente, e o tratamento que eu tomei em 20 minutos, ela prescreveu em uma semana. Ela falou, não, esse tratamento não é feito assim. E ele não é feito de forma venosa, ele é feito de forma subcutânea. Tem os medicamentos oral e uma injeção que tomava na barriga. Sim. É aí que eu comecei a fazer o tratamento de uma forma mais correta. Que eu fazia a quimioterapia, era 2 vezes na semana. Eram 2 sessões. Na verdade, eram 2 sessões de um medicamento chamado Velcade. O restante dos medicamentos eu tomava via oral, mas era durante a semana inteira. E foi todo esse medicamento que o médico aplicou em 20 minutos, de forma venosa ainda. Que ela falou, não, no seu caso não faz venoso não, é subcutâneo. Sim. E eu fazia isso no quarto, eu não fazia mais na UTI, eu já tinha ido para o quarto no hospital. Ou seja, saiu da UTI Saiu da para a UTI enfermaria. para enfermaria, isso, Sim. correto. E quando eu fazia esse tratamento, foi quando eu comecei a ter a evolução do câncer. Não estava andando ainda, foi ainda fazendo hemodiálise e fazendo o tratamento, né? Tinha a minha fisioterapia, os fisioterapeutas vinham, eu era todo deitado, era só deitado. Eles mesmos levantavam minha perna, balançavam, que meu corpo estava bem debilitado mesmo, não tinha força nenhuma, né? E, na verdade, assim, retornando Sim. rápido, antes de eu voltar para o quarto, de descer para o quarto, teve uma técnica de enfermagem que ela me perguntou, você sabe como você tá? Eu falei, sei como eu tô, sim. Porque eu tinha questionado a ela, segundo eu achava que estava com um caroço na perna. Sim. Aí ela veio, me examinou, aí falou, não, ela falou assim, até de uma forma triste, ela quase chora para me falar. Ela falou assim, não é caroço não, seu Gilmar, é o osso da sua perna. Aí eu falei, o osso da minha perna? Ela falou, o osso da sua perna. Eu achei estranho porque quando eu dei entrada no hospital, eu tinha, né, 1,72 m e pesava em média 90 quilos, Sim. né? E nesse episódio eu estava com um pouco mais de 30 quilos e com 1,58 m de altura. Meu Deus. Estava bem curtinho em cima da cama. E eu não sabia que eu estava assim. Eu lembro que antes dela me falar isso, eu tinha ido fazer mais uma ressonância. Tinha ido Sim. fazer uma ressonância e que na hora o pessoal tinha deixado apenas a técnica da ressonância para fazer. Ela falou assim, não, tem que tirar ele da maca para colocar na máquina de ressonância. Ela falou assim, não, eu pego ele. Aí eu falei, não, você vai me pegar, eu sou pesado, eu tenho 90 quilos. Aí a moça falou assim, não, eu acho que não. Ela só falou isso, ela me pegou no colo, uma mulher magra. Meu Me Deus. pegou no colo e colocou, eu achei estranho. Eu falei, como é que você... Eu falei, rapaz, eu ainda brinquei com ela, eu falei, você é bem forte. Ela deu risada, né? Na hora ela sinalizou, acho que foi minha esposa que estava com ela. Com certeza ela deve ter sinalizado para a mulher não comentar da minha aparência física, Sim. né? Que ela só fez para mim e disse que não, que eu não era pesado não. Sim. Aí eu fiz o remédio, eu fiz a ressonância, voltei pro quarto. Logo depois foi quando eu questionei do caroço na perna, Sim. que eu achei estranho. Que a mulher falou, não, a técnica, praticamente ela chorou, a lágrima escorreu do olho dela. Ela falou assim para mim, não é caroço não, é o osso da sua perna. Aí ela falou assim, quando eu vier te dar banho, eu vou fazer algo, não se preocupe não. E na hora do banho, né, ela fechou a cortina e trouxe um espelho para eu me ver. E quando ela colocou o espelho, eu tomei um susto, que eu estava com a pele bastante escura, mas bastante escura mesmo. Já tinha um tempo, eu sou calvo, já tem um bom tempo que não cortava o cabelo. Tinha cabelo só na lateral da minha cabeça e o cabelo estava vermelho. Sim. Parecendo que tinha pintado o cabelo, estava algo estranho mesmo, bem vermelho o cabelo. E a pele bastante escura e o meu rosto estava transformado, era só osso no rosto, estava bem esquisito. Durante esse processo, então, seu de internamento, você ainda não tinha se visto ainda? Não. Meus olhos estavam bem fundo, os ossos da face estavam bem assim acentuados. Tava algo assim que para mim foi um susto que eu tomei quando eu me olhei. Aí ela
tirou o espelho de novo, eu pedi para me ver novamente, ela não quis me mostrar mais. Falou, não, eu só quero que o senhor veja, tenha noção um pouco de como o senhor está. E quando a médica ela veio me pesar na UTI, ela me deu alta na UTI, ela disse que eu já estava gordo. Estava com aproximadamente 40 quilos. Sim. Eu estava gordo. Segundo ela, que eu já estava com um peso bastante elevado para o que eu Deu apresentava entrada. anteriormente. Sim. E quando eu fui pro quarto também, eu não estava andando. Eu fazia a fisioterapeuta vinha, era 2 vezes no dia, que era só deitado, né? E durante esse período, para surpresa, né? Um milagre de Deus, Sim. eu comecei a evoluir, meu quadro começou a evoluir. Eu fazia quimioterapia, né? Para a medicina era algo que não tinha como acontecer. A taxa monoclonal ela começou a baixar Sim. de forma bem sutil, mas ela começou a baixar. Que era algo impossível, porque além de eu fazer a quimioterapia, eu fazia hemodiálise logo em seguida, que era o mesmo dia da quimioterapia. Aí eu tinha que fazer a quimioterapia, aguardar 1 hora para poder fazer a hemodiálise. Na verdade, eu fazia. Não, fazia 3 vezes na semana. Não era Sim. todos os dias. Eu fazia todos os dias quando estava na UTI, fazia hemodiálise todos os dias. Aí depois, quando eu fui pro quarto, que ficou de 3 vezes na semana. E quando eu comecei a evoluir o quadro, né, da taxa monoclonal, começou a baixar. Aí o pessoal vinha fazer a fisioterapeuta perguntou para mim se eu conseguia ficar em pé. Aí eu falei a ela, sim, eu consigo sim ficar em pé. Eu não sabia que eu estava tão debilitado, né? Sim. E quando ela me colocou em pé, eu caí. Não cheguei a cair, mas Sim. as pernas não firmaram. Não Eu comecei a sustentou. chorar, fiquei desesperado. Ela falou assim, não, calma, faz parte do seu processo. O senhor está bem debilitado, né? E a gente continuou no quarto, fazia tomar uma medicação, fazendo a fisioterapia. Eu acho que uns 2 meses depois desse acompanhamento, teve uma outra fisioterapeuta que falou novamente: o senhor quer ficar em pé? Eu falei: não, eu tenho medo de cair. Ela: não, o senhor não quer tentar? Eu falei: eu quero tentar, eu tento. É porque o diagnóstico dos médicos também é que eu não voltaria mais a andar, Sim. por É, conta das lesões na coluna. sim. E durante esse processo, você lembra quanto tempo você realmente ficou sem movimento? Eu acho que foram uns 4 meses. 4 meses. Eu creio. Durante esse tempo, Gilmar, é, de tudo que você já vinha vivendo, essa questão de você parar de andar, mexeu muito com sua Não, cabeça? bastante. O que foi, o que é que se passava na sua cabeça naquele sentido? No fundo, no fundo, você tinha esperança de poder voltar a Não. caminhar novamente? Me conte um pouquinho Eu, sobre o que você sentiu durante esse não. processo. Eu mesmo não acreditava mais Sim, que eu ficaria bom novamente, né? Eu lembro que minha esposa e minha irmã, meu pai também me acompanhou bastante. Minha mãe não tinha estrutura para me acompanhar. Mas eles sempre falavam, não, você vai ficar bom. E eu chorava bastante quando eles me diziam isso, que eu ia ficar bom, porque sim, eu não acreditava que eu ia ficar bom. Eu não aguentava nem colocar a perna no chão, então como é que eu vou ficar bom novamente? sim, Eu lembro que teve um momento que eu desabei completamente, foi quando a minha esposa me mostrou uma imagem de um casal de idosos andando, de mão dadas, passeando, e ela falou assim para mim, daqui a uns anos vai ser a gente. E aquilo ali para mim foi um... Eu desmoronei nesse momento, porque eu acreditava dentro de mim que não seria nunca possível. possível eu voltar a andar, eu ter uma vida normal novamente, que também ouvia isso dos médicos Sim, com o tempo frequência, né? todo. Que eu não voltaria mais a andar, que a minha função renal não retornaria, que eu Sim, tinha melhorado o coração e o pulmão, mas isso foi, assim, segundo eles, era um acaso, sim, né? Que o restante do corpo não melhora, não tinha mais esperança para mim, sim, né? Que eles sempre falavam isso, que se eu melhorasse um pouco, eu só teria mais 2 anos de vida. sim. E esse momento da imagem, da esperança, da fé que minha esposa tinha, aquilo ali acabou comigo. Eu sei que ela quis trazer um momento feliz para mim, mas Sim, aquilo ali me destruiu naquele momento. Porque eu não tinha nenhuma esperança. expectativa, né? Minha expectativa era zero. Sim, Eu não acreditava mais em mim. E nesse período, logo depois disso, ela me acalmava bastante. E algo interessante, ela sempre lia, ela levava a Bíblia para o quarto e ela lia
a Bíblia para mim. Sim. Ela sempre estava o tempo todo lendo, né, passagens de esperança, de cura, de milagre, né, é o que Deus pode fazer na sua vida, é o que Jesus pode fazer. Do início, meio e fim, foi a que sempre esteve com você o tempo todo? Foi Isso fez diferença para você? bastante, bastante, porque eu mesmo não acreditava mais em mim. Sim. Se não tivesse, se ela não acreditasse, né, eu mesmo já tinha desistido. Sim. Na verdade, eu já tinha desistido. Eu não tinha mais nenhum tipo de esperança. E uma grande felicidade que eu tive foi, eu acho que depois de uns 4 meses, eu acho que de UTI internamento eu fiquei em média 7 meses internado, né? Sim. Eu lembro que nesse meio período aí, uma fisioterapeuta, ela perguntou se eu queria me colocar em pé e eu falei que não, que eu estava com medo de cair. Já que tinham tentado na primeira vez e sem sucesso, Isso aí eu de certa falei. forma lhe trouxe um trauma de medo, E eu né? falei que não queria, não, que estava com medo. Ela falou assim, não, vamos tentar. E ela, não, suas pernas já estão um pouco mais fortes, você já vem, né, esse longo período fazendo esse fortalecimento, mas ainda estava bastante debilitado. E quando ela me colocou em pé, mesmo tremendo, eu lembro que eu tremia bastante, era poucos segundos que eu ficava em pé. Sim. Eu fiquei em pé na UTI, ou no quarto, Na na enfermaria. enfermaria. Quando eu Sim. fiquei em pé, né, ela mesma achou estranho e ela acreditava que eu conseguia ficar em pé. Sim. Ela fez uma festa no quarto que eu tinha ficado em pé. Ela pediu, ó, sente aí, mas não deite. Aí eu fiquei encostado no leito. E ela foi na onde ficam as enfermeiras e os médicos, né? Foi chamar os colegas. Foram chamar os colegas para me ver em pé. E o médico falou assim: ah, eu não acredito que esse cara tá em pé, não, né? Sim. Mas eu vou lá ver se ele tá em pé mesmo. E quando ele chegou, e todo mundo me abraçava para tirar foto. E fizeram a maior festa no quarto. E foi um momento que eu mesmo fiquei alegre, eu passei a acreditar um pouco em mim. Sim. E foi quando eles começaram a fazer a fisioterapia comigo em pé. Só que aí, logo depois disso, veio um susto. Porque quando eu tomava ainda banho no leito, aí ela falou, não, você já pode tomar banho sentado, mas no banheiro. E eu passei, nesse dia eu estava com minha irmã Sim. comigo. E ela veio agarrada na minha mão, eu andando de forma bem lenta, né? Que eu tive que reaprender a andar novamente pelo período que eu passei sem andar. Eu comecei a fazer treinamento de andar, né? Eu ia andar com minha esposa, minha irmã agarrada na minha mão e os fisioterapeutas também agarrados na minha mão, que eles ficavam Sim. perna direita, perna esquerda, parecendo que estava ensinando uma criança a andar novamente, Sim. porque eu não tinha mais coordenação para andar. E eles vinham fazer sempre esse treinamento comigo. E um dia ela falou assim, não, leve a seu irmão para tomar banho no banheiro. E esse dia eles esqueceram de cobrir o espelho. E quando eu estava passando, eu ainda não tinha noção que eu estava bem pequeno, que eu estava com a estatura bem menor. Diminuiu. E quando eu passei com minha irmã na frente do espelho, eu estava bastante magro e estava menor que minha irmã. E eu falei, não, tem alguma coisa errada, volta aí. Ela ficou, não, 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 não. Aí eu falei, Sim. não, vai voltar, que eu fiquei bem desesperado na hora. E quando eu voltei, eu estava vendo aquela pele, eu bastante escuro, bastante magro, bem dobrado mesmo, bem envergado, a minha coluna, Sim. e bastante pequena. Aquilo ali eu fiquei desesperado naquele momento. E ela falou, não, você vai melhorar, e foi outro baque. Porque eu falei, ó, já estou andando, mas como é que eu vou viver desse jeito? Sim. Eu achava que não tinha mais solução, que aquilo ali era que eu não ia mais poder andar de forma firme novamente. Eu achava que aquilo ali era só um paliativo, Sim. que era um momento. E aquilo ali foi demais. Aquilo ali Desesperador. foi desesperador para mim. Foi desesperador aquele momento que depois eu não queria andar novamente. Sim. Eu ficava com medo, achava estranho aquilo, eu achava bastante. E ela falou, não, e ficavam sempre, minha esposa, minha irmã, sempre insistindo para, não, volte, venha, continue com suas atividades. E aí eu retomei a fazer a fisioterapia, a fazer as caminhadas. Eles cobriram o espelho, mas eu já tinha me visto, não adiantava Sim. mais, né? Sim. Eu falei, não, pode descobrir, eu não olhava para o espelho. Eu passava e não olhava pro espelho. Eu passava e sempre virava de costa pro espelho. Eu mesmo não conseguia me olhar no espelho. Aí tomava banho, mas não me olhava no espelho mais, Sim. né?
Eu ainda brincava com ela, pode até tirar esse espelho daí, que eu prometo a vocês que eu não vou olhar mais, não vou me olhar mais no espelho. Justamente por conta do choque que você tinha tido, né? Da aparência, Da que estava aparência. bastante transformado. Eu falei, não, eu não vou me olhar mais, né? Sim. E a gente retornou, continuou com a fisioterapia. E logo depois disso, as minhas taxas monoclonal começaram a evoluir novamente, a baixar, né? Tem uma evolução no quadro, na verdade, uma evolução de melhora. E o médico sugeriu a alta Sim. para mim. Depois Isso, de quantos meses? 7. Depois de 7 7 meses internado, meses. né? Eles sugeriram me dar alta e eu ainda falei com ele, não, eu não. A gente ainda ficou com medo, Sim. né, de chegar em casa, ter outro choque, ter outro problema. Eu ainda falava com ele, eu não ando direito. O senhor acha realmente que é o momento de me dar alta? Ele Ou falou, seja, ainda ficou inseguro de ter que bastante. voltar para casa. Bastante. Eu Depois de tava tudo com que você medo de voltar viveu. para casa. Depois de 7 meses internado, eu tava com medo de voltar para casa, receber alta. Para quem entrou, para quem deu início e achava, né, que pela gravidade do seu histórico não voltaria, não viveria muito tempo. Passaram-se 7 meses e aí, graças a Deus, vem então a esperança da Tá alta. alta. E eu lembro que conseguiram um andador para mim, Sim, e eu ficava sempre na janela da minha sala. Isso quando eu cheguei em casa, né? Eu comecei a fazer fisioterapia em casa, a gente, né, contratou um fisioterapeuta que ele vai na casa fazer a fisioterapia. E ele sugeriu que eu andasse com um andador em casa sim, e, e que eu fizesse essa movimentação. Eu ainda estava fazendo hemodiálise, né? O pulmão já estava bom, o coração já tinha retornado, mas ainda sim. estava fazendo a quimioterapia e E hemodiálise. hemodiálise. E eu lembro que nesse momento eu tinha levantado com o andador, tinha ficado parado na janela e eu ouvi uma forma nítida, uma voz nítida falar no meu ouvido: Você vai ficar bom. E eu respondi assim: Ah, tá. Porque eu achei que foi Juliana que tinha falado no meu ouvido. Sim, E eu comecei a chamar ela. Juliana, Juliana. E ela respondeu do fundo do quintal, que ela estava lavando roupa. Oi, o que é? Aí eu falei, oxe, você não estava aqui agora do meu lado? Ela falou, não, eu não, estou aqui no quintal lavando roupa. E eu achei aquilo estranho e eu falei, aí eu comentei com ela, não, você falou no meu ouvido aqui agora que eu ia ficar bom, eu ainda respondi para você, ah, tá. Ela falou, não, não fui eu não. E quando ela olhou, a minha orelha estava bem vermelha. sim, A orelha direita estava bem vermelha. Aqui eu fiquei, não falou no meu, eu falei, Juliana falou no meu ouvido, eu senti o hálito quente no meu ouvido, uma voz bastante suave falando, você vai ficar bom. E os meses se passaram, sim, né? E eu me apeguei a essa palavra, eu falei, não, então foi Deus que falou no meu ouvido que eu vou ficar bom. E eu me apeguei a essa palavra, não estava andando ainda, mas já estava com evolução no sim. caminhar e ainda fazendo a hemodiálise. E os meses se passaram, eu ainda não tinha ficado bom. Continuava fazendo hemodiálise. Eu lembro que do nada, assim, do dia para a noite, né, que eu estava zero, minha função renal era zero. Sim, Eu tive uma evolução no meu quadro renal e eu ter conseguido, né? Aí o pessoal, quando eu conseguisse urinar, tinha que coletar, né? Para sim, mensurar quantos ml foram, que geralmente eram assim, 5 ml, 10 ml, era assim, sim. o mínimo mesmo. E nesse dia que minha esposa veio coletar, foram 800 ml, quase 1 litro. E eu fiquei feliz. Aí quando eu cheguei para fazer a hemodiálise nesse dia, eu falei para a moça da hemodiálise, né? E ela falou assim para mim: Seu Gilmar, o senhor que fazia hemodiálise nessa cadeira antes do senhor era tão gente boa. Aí eu falei: Ai, cadê ele? Ficou bom? Ela falou assim: Não, morreu. Ela falou assim para mim: É que eu quero falar uma coisa pro senhor. Quem faz tratamento renal não tem cura. Rim não volta. Diagnóstico renal é irreversível. Né? A única cura que tem que não é fazer o transplante. Ela Sim, falou assim, rim não fica bom, ainda mais no seu quadro, né, que ele foi bem agressivo, que ele foi invadido por plasmócito do câncer e também teve a questão do excesso de antibiótico que eu tomei. sim. Ela falou assim, no seu caso, seus rins não voltam mais.
E aquilo ali para mim foi um balde de água, Um outro baque. um outro baque. Eu cheguei em casa bastante triste, né? E guardei aquilo ali. Pronto, foi um baque. Até a vontade de me alimentar, de sorrir, eu não tinha mais, porque você ficar preso a uma cadeira de hemodiálise é bastante sofrido, Verdade. né? E eu lembro que passou-se alguns meses e eu joguei a toalha, eu desisti. Sim. Eu falei, não, eu não vou ficar bom, não vou dar mais trabalho a vocês. Eu vou ficar aqui para morrer logo, para liberar vocês. E nesse dia eu chorei, eu dormi chorando, né? Eu chorei tanto que adormeci, né? Que foram várias horas eu chorando, desesperado. Minha esposa tentando me acalmar e eu falando que não tem mais jeito. Para que ficar nessa luta? Para que essa guerra? Para que tanto esse trabalho se não tem mais jeito? Sim. E no outro dia, né, que eu fazia a hemodiálise, era por volta das 11 horas da manhã. Eram 4 horas a sessão. E nesse dia, quando chegou perto do horário, que tinha que chegar um pouco antes, que eles fazem ficha, né? Exato. Prepara o paciente. E eu falei à minha esposa que eu não iria fazer mais hemodiálise. E eu falei que não iria de jeito nenhum. E, e ela se desesperou comigo. Não, você vai. Eu falei, eu não vou. Ela falou, não, se você não for, você vai morrer. Eu falei, mas é esse mesmo. O Eu não vou propósito. mais, eu não vou mais, eu não vou ficar dando trabalho mais a vocês. E nesse dia em casa foi um clima bastante tenso, porque minha esposa queria me levar de qualquer jeito e eu falei a ela que eu não iria fazer mais hemodiálise. E eu falei assim para ela, eu morro, mas eu não sento mais naquela máquina de hemodiálise. Um dia antes, né, nessa noite antes, eu chorando, eu falei a Deus, Deus, o Senhor falou que eu ia ficar bom, eu não aguento mais isso. Isso para mim já é o limite, né? Eu não suporto mais, chegou o meu limite. E no outro dia de manhã eu tinha falado da minha esposa, eu morro, mas eu não vou mais fazer tratamento de hemodiálise. E ela ficou desesperada, e ela entrava, ela saía, ela ficava desesperada, e eu falei, não vou, não adianta. Aí ela, vou ligar para sua irmã, eu falei, eu não vou, eu desisto. E nesse meio tempo, o telefone toca, né, o telefone, né, aí ela pegou o telefone, minha esposa, e foi pro quarto, para não atender na minha frente, porque geralmente, quando ligavam lá para casa, era só notícia ruim. Sim. E ela foi atender o telefone no quarto, e ela volta do quarto sorrindo. E eu falei, oxe, tá sorrindo? Sim. Aí ela falou assim, você não sabe quem me ligou agora. Eu falei, não sei, nem quero saber. Tava revoltado Já já. tava já. Ela falou assim, ó, me ligaram agora, foi da Hemovida. Sim. E reveram alguns exames seus e você não precisa mais fazer hemodiálise hoje. Meu Deus. Aí eu falei, não. Eu falei, não, é brincadeira. Ela falou, não, é sério. Falaram aqui agora que você não precisa fazer hemodiálise hoje. E aí você só precisa ir lá daqui a uma semana Sim. para eles refazerem os exames. Se continuar com a taxa dos rins hoje, das taxas que estão hoje, vai precisar controlar só na alimentação. Sim. E foi isso que eles ligaram para lá, passaram uma lista da alimentação, como deveria ser, e a gente ficou, né? Já fiquei um pouco feliz. Sim, já voltou, né, a pensar novamente já, em querer viver. E eu lembro que um dia antes, uma sessão antes de ser a última da hemodiálise, uma sessão antes da última, na verdade foi a última. Sim. A última sessão de hemodiálise que eu fiz, olha, foi algo assim surpreendente. Deus faz tudo no tempo exato. Porque eu só podia sair da sessão na cadeira de roda. Sim. Porque eu, como estava bem debilitado, né? Sim. Eu só podia sair na cadeira de roda. Eu não podia sair andando de jeito nenhum. E nesse dia não tinha cadeira de roda. As cadeiras de roda da clínica tinham sumido. Sim. E eles me deixaram lá sentado, só que já ia entrar a turma do outro horário e eles tinham que higienizar o local, né? Sim. Aí a moça falou assim, se eu chamar sua esposa aí, o senhor consegue ir andando com o andador? Eu falei, eu tento, eu consigo. Né? Aquele corredor tão curto para mim era uma maratona andar aquilo ali. Para mim era algo gigante, um corredor curtinho. Mas para mim andar, aí eu fui andando, né? Com o andador, bem devagarzinho.
E nesse meio tempo eu ouvi falar assim comigo assim, pode fechar. Aí eu parei Mais uma vez a voz. mais uma vez, pode fechar. Aí eu parei, minha esposa perguntou, cansou? Eu falei, não, eu vou fechar aqui o andador, você fecha pra mim? Ela falou assim, oxi. Eu falei, pode fechar. Aí ela fechou o andador e veio agarrar a minha mão. Eu falei, não, eu vou sozinho. Aí ela veio andando atrás de mim com medo de eu tropeçar, de eu cair, Sim, e eu andando bem devagarzinho, mas sem andador e sem ninguém estar agarrado em minha mão. sim. Quando eu cheguei na recepção, eu lembro que tinha a, como é que chama? A recepcionista da clínica, ela era bem humorada, né? Sim, Ela brincou comigo, ela falou, olha como tá isso, andando sozinho, nem acredito. Se alguém me contasse, eu sim. não acreditava, eu só tô acreditando porque eu tô vendo. Aí eu fui, a gente entrou no carro, veio para casa e foi nesse dia, foi a cena que eu lhe falei, que eu não retornaria mais para hemodiálise. Sim. Que eles falaram que se você conseguir uma semana sem ter nenhuma crise e as taxas continuarem, você não vai precisar mais fazer hemodiálise. Sim. E a gente passou uma semana tomando bastante cuidado na alimentação, de tudo, né? Eu só podia consumir até 600 ml de líquido por dia. Era bastante controlado, né, a Sim. minha alimentação. E nesse dia, a gente passou essa semana e depois de uma semana eles me ligaram novamente para fazer a retirada do catéter. Que eu estava com, né, para fazer a retirada do catéter. E eu cheguei lá na clínica, bastante feliz, né? E eles brincaram comigo, vai doer, vai doer. E é tão Sim. simples de fazer a retirada do cateter. Sim. Para colocar é um processo, mas para tirar é Verdade. só puxar. Aí eles brincaram comigo, eu fiz a retirada do cateter, voltei para casa, continuei fazendo os acompanhamentos, né? Continuei tendo evolução na caminhada Sim. e os exames começaram a evoluir, começaram a melhorar. A médica estava se surpreendendo a cada vez mais que ela olhava os meus exames, ela achava estranho. Ela dizia, está melhorando. Ela até achou que os exames estavam errados. Sim. Ela perguntou, você faz esses exames em Salvador ou em Alagoinhas? Eu falei, eu faço em Alagoinhas. Ela, você consegue fazer eles aqui em Salvador? Eu falei, consigo. Ela Só falou para assim, testificar. então você faz aqui em Salvador para ver. Aí eu comecei, os exames eu fazia lá em Salvador e levava para ela. E mesmo assim, não, ela não sugeriu o laboratório, né? Porque é até antiético ela fazer isso, mas Sim. ela falou bem de um laboratório, falou muito bem de um laboratório. E foi esse laboratório que a gente Vocês foram. começou a fazer os exames lá. E quando ela pegava os resultados dos exames, ela só dizia assim, parabéns, né? E depois de um ano, depois quando eu terminei os ciclos de quimioterapia, né? Já estava andando, já tinha voltado a andar, já estava, os rins já estavam, ainda não estavam ainda 100%, Sim. mas estavam Evoluindo. bem evoluído, Sim. bastante evoluído, né? A gente conseguiu fazer o transplante, que foi outra guerra, né? Os planos de saúde recusando o transplante. E depois de um ano do final do tratamento, eu consegui autorização de fazer o transplante, né? Na verdade, nesse meio tempo, teve um plano de saúde que ainda nos deu uma autorização falsa. Meu Deus. Deu uma autorização de transplante de medula falsa, né? Sim. Nós ainda levamos a autorização no hospital em Salvador, que fazia o transplante, chegou lá, eles queriam até reter a autorização, a gente quer novamente, quer de volta isso aí. Sim. E ela falou assim, não, isso aqui tá errado, isso aqui, ela falou assim, primeiro que isso aqui não é assim, eles não mandam, não entregam o paciente para trazer para o hospital, eles mandam direto da central deles para o hospital. Sim. E ela falou assim, esse médico, esse médico é um médico de São Paulo, existe, mas esse médico não faz parte da nossa rede credenciada, nem aqui nesse hospital ele trabalha, esse médico é de São Paulo. E a gente ficou assim, como é que pode um plano de saúde fazer isso com um paciente? Exato. Então, uma autorização falsa. Né? Só que esse plano ele teve o contrato rescindido por outro motivo, né? Sim. Com a empresa, e foi um outro plano que assumiu, que assumiu por último, nós não tivemos problema com ele. Ele deu autorização, nós fomos fazer o transplante de medula, foi um transplante autólogo, ele é feito com a minha medula mesmo, Sim. e que a estimativa de internamento eram de 40 dias.
Era uma média de 40 dias e uma média de 30 dias para o que a medicina chama de pega de medula, né? Sim. Que é quando o corpo começa a trabalhar A aceitação. a aceitação. Sim. E nós fomos fazer, né, o transplante e foi onde Deus fez outro milagre na nossa vida, né? Que com 18 dias de internamento nós recebemos alta. Meu Deus. Para quem era, o estimado era 40 Era dias. 40 dias. O mínimo de 40 dias. Na Sim. verdade, era o mínimo de 40 dias. Sim. E quando eu estava lá, quando eu fui fazer o transplante, por coincidência, um médico que me atendeu no hospital viu meu nome na lista e ele perguntou à médica. A médica falou, não, é ele mesmo. Ele perguntou, é o Gilmar que eu atendi lá, aquele rapaz. Ele falou assim, não, é ele mesmo. O médico veio Sim. para onde eu estava, para o quarto, ele veio, me abraçou, o médico chorou. Meu Deus. E ele falou assim, você só está aqui hoje por milagre de Deus, porque pela medicina não tem resposta. Sim. O seu tratamento foi todo incompleto, foi todo interrompido, né? E foi assim feito de forma bastante superficial. Ele falou assim que para a medicina aquilo ali era algo que não tinha explicação. Sim. Porque eu já era um paciente que já estava em estágio terminal de um câncer que não tem cura e ainda tive aquela sequência de intercorrências pelo Sim. meio do tratamento e que ele tinha me visto um ano depois andando, que o diagnóstico era de se sobrevivesse, não andava e Sim. nem falaria mais, né? Estaria todo debilitado. Sim. E eu estava andando, falando, Falando. funções renais, coração bom, pulmão bom, estava praticamente 100% para fazer o Intacto. transplante. Para fazer o transplante. E ele me abraçou tanto que a minha coluna estralou. Ele é bem grande e forte, ele me Sim. abraçou bastante, que até o outro médico deu risada, né? Falou assim, vai prejudicar o rapaz. É. E ele ficou assim de forma esse médico ele me deu o contato dele e disse que era para eu ir sempre atualizando ele Sim. de como eu estava, Da né? evolução. Da minha evolução. E quando eu fui fazer o transplante, já foi com essa expectativa, né? De no mínimo 40 dias. Sim. Com 18 dias a gente já estava recebendo Alta. alta. Não tivemos nenhuma intercorrência. Sim, tem a questão dos enjoos por conta da quimioterapia. Sim. Extremamente forte, mas como eles estimam que é infecção generalizada, são várias intercorrências que o paciente, quando vai fazer transplante de medula, Corre o risco. corre o risco, né? Sim. E que geralmente é 80 a 90% de chance de contrair. Sim. É porque fica com a imunidade zerada mesmo, né? O corpo começa a trabalhar na reserva e tem que fazer reposição de forma artificial, Sim. né? Tem que ficar tomando antibiótico para combater um simples resfriado, o paciente vem a óbito. Sim. E eu não tive nenhuma intercorrência. O único medicamento extra que eu precisei tomar lá foi transfusão de plaqueta. Sim. Que eu tive uma queda de plaqueta bastante acentuada que precisou fazer. E foi apenas um dia. Que ela falou, a médica falou para mim, você vai precisar fazer no mínimo 5 dias, né? De fazer a infusão da Sim. plaqueta. Aí eu fiz em um dia. No outro dia, quando eles coletaram a plaqueta, ainda estava numa taxa aceitável. Ela achou estranho. No outro dia ainda estava aceitável. Ela falou assim, está aceitável? Então não vai precisar fazer não, só foi um dia mesmo. Sim. E quando completou com 16 dias, eles fizeram os exames e foi uma surpresa que eles falaram que foram o recorde na Bahia. Que já estava com a pega na medula. Já estava com a medula evoluindo e eles pediram ainda... Fiquei internado mais 2 dias, que é para acompanhar, né? Sim. E eu fiquei lá, eles fizeram uma festa no quarto, levaram o bolo, fez uma comemoração. Com 18 dias eles me deram alta de lá. E eu vim para casa depois desse tempo. E de lá para cá foi só a mão de Deus na nossa vida. Pronto. Eu voltei a andar de forma perfeita. Sim. Eu lembro que quando eu estava na UTI também, o médico falou assim para mim, essa mesma médica que eu falei antes, que ela trouxe um papel para eu assinar, Sim. que era da minha aposentadoria. Ela disse, eu não cheguei a ler, que era para eu me aposentar, que era um papel que eu ia assinar, que eles iam encaminhar para minha esposa, que era para eu me aposentar. E eu falei a ela que eu iria voltar a trabalhar.
ela se estressou completamente. Foi quando ela começou a dizer que eu ia morrer a qualquer momento. A mandada, para não dizer outra A coisa. abençoada. Pronto, aí depois da alta, chegou em casa. E quem é Gilmar hoje? Como é que Gilmar hoje vive? Gilmar hoje vive de forma normal. Sim, A única sequela, né, que eu tenho hoje é ainda o encurtamento na coluna, sim, né? Que por sinal eu comecei hoje a fazer tratamento da coluna, retomei hoje, né? sim, A fazer o tratamento, porque a questões de alguns alongamentos, ortopedista, sim, bem básico, sim, mas necessário fazer esse acompanhamento. Eu hoje tenho uma vida normal, né? Hoje nós somos cristãos, sim. porque o que Deus fez na nossa vida é algo Não tem como se não atribuir tem, a outra não pessoa, tem. né? Deus é milagre mesmo. A mão de Deus na nossa vida. Ele me restaurou, ele me colocou de pé novamente, ele me deu a honra de sustentar a minha família. Hoje eu trabalho da mesma função, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum desvio de nada. Sim, Continuo como encanador, continuo trabalhando na mesma empresa. Hoje eu tenho o prazer de sustentar a minha família, de honrar a minha casa com o suor do meu rosto, sim. como manda a palavra do Senhor. E hoje nós levamos uma vida normal. Para a glória de Normal, Deus. quando nós fazemos acompanhamento, Sim, sempre que tem que fazer trimestralmente, né? Completa 10 anos, esse ano completa 10 anos que eu faço o acompanhamento, sim, que eu faço trimestralmente, eu repito todos os exames que detectam as células. E no último exame que eu fiz, agora recente, a médica pegou meus exames, ela olhou meus exames de forma completa e ela falou assim, não tem nem sinal de retorno da doença, porque como é um câncer que não tem cura, né? A medicina hoje trabalha com controle, sim, né? Eles têm controles que eles chamam que é como o corpo está em 100% de remissão. Mas eles falam que o câncer pode voltar a qualquer momento. sim. É que aí se retoma o trabalho, retoma seu tratamento de forma imediata para que ele retorne, para que o corpo retorne para a remissão do câncer. E no último exame que eu apresentei às médicas, ela falou assim que não tinha nem sinal de retorno da doença, de progressão novamente da doença. Deus é Deus é maravilhoso. maravilhoso. Perfeito. Perfeito. Gilmar, sua história é de fato magnífica. Eu até hoje silenciei um pouco mais para poder ouvir, né? Tudo que você trouxe aqui, tudo que Deus trouxe através da sua vida. E olha, ouvindo a sua história e olhando para você, é incrível, incrível como realmente Deus ele trabalha de forma perfeita. Porque ninguém diz, eu olhando para você aqui, ninguém diz que você passou, né? Por todo esse processo, que você está intacto. Deus ele é extraordinário naquilo que faz. E eu tenho certeza que tudo que você viveu, continua vivendo, porque você ainda continua, né, no seu tratamento, é tão somente para que outras pessoas, né, sejam alcançadas e voltem a acreditar que com Deus tudo é possível, né? Que com Deus tudo se torna possível quando a gente acredita. E eu queria que você enfatizasse justamente isso. Eu queria que você falasse diretamente com o nosso público agora e que você trouxesse, né, com as suas palavras, a experiência, claro, e eu queria que você deixasse uma mensagem direcionada ao nosso público mediante a tudo que você viveu. Tem algo também que aconteceu comigo que é o poder da palavra, Sim, né? Antes de eu passar por todo esse processo que eu passei, tinha um amigo meu que ele era cristão e ele é cristão. E ele sempre me convidava para ir para a igreja com ele. E uma bela vez eu tive a infelicidade de dizer para ele assim que no dia que eu ficasse doente, eu ia para a igreja. meu Deus. Então, o poder da palavra. Eu profetizei isso na minha vida. Não isso, Sim, mas lançou. eu lancei. Sim, E hoje, como eu falei que no dia que eu ficasse doente, eu ia, Deus me provou o quão ele é poderoso. O Deus que criou os céus e a terra,
eu creio que ele deixou que eu passasse por isso para eu saber que ele é Deus, né? Ele mostrou que para a medicina não tinha mais jeito, mas que para Deus sim. Sim. Por isso que hoje eu creio e eu sirvo a um Deus todo-poderoso, a um Deus que tudo faz, que tudo fez e que tudo fará. E eu deixo, né, uma mensagem para vocês que ainda estão sem esperança: se apegue a Deus, né? Entregue suas vidas na mão do Senhor, confie somente em Deus, porque Ele é o único que pode fazer tudo e todas as coisas. Porque o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um. Basta você crer e pedir a Ele. Amém. Amém. Gilmar, muito obrigada mais uma vez, viu? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você ter vindo aqui, compartilhar da sua intimidade, compartilhar da sua vida. Tenho certeza absoluta que através disso, através desse conteúdo, nós iremos, com certeza, nós não, o Todo-Poderoso irá alcançar, que seja a vida de um, mas o propósito real é justamente esse, Amém. né? Então, muito obrigada mesmo, que Deus continue te abençoando e que esse testemunho não fique apenas aqui, sabe? Que você se permita Deus lhe usar da mesma forma como lhe usou nesse dia de hoje para outras pessoas. Existem outros Gilmar aí fora que precisam ouvir o seu testemunho. Existem outras famílias, outras mães, outras esposas que precisam se espelhar justamente também em tudo que sua esposa viveu junto com você, para que a fé do outro evolua, para que a fé do outro cresça, para que a gente possa entender que, da mesma forma como você verbalizou naquele momento, que somente estaria na presença de Deus depois de uma doença, eu entendo com isso que nós não somos nada. O homem, ele até pode achar que é alguma coisa. O homem até pode achar que usa o seu poder, a sua inteligência, a sua capacidade humana, e a gente sabe que tem muitas pessoas assim, infelizmente, que se acham até mesmo mais do que Deus, mas não existe ninguém mais do que Ele, né? Verdade. E, infelizmente, você provou de algo muito doloroso, mas que hoje serviu de lição para a sua vida, né? Não quero dizer com isso, quem está aí do outro lado, de que Deus ele é um Deus vingativo, um Deus que tem prazer na dor do outro, na dor do ser humano, de forma nenhuma. Mas existem situações que, para a gente se aproximar de Deus, Ele permite certas coisas. Mas graças a Deus que você venceu o seu um dia de cada vez e que Deus continue abençoando você de maneira poderosa. Amém. Se despeça aí do nosso público. Tchau. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Acabamos de contar outra história maravilhosa, outra história cheia do poder de Deus. E eu quero chamar a atenção de vocês, eu termino chamando a atenção de vocês, que se de repente você que está aí do outro lado tem algo para compartilhar também, para que a gente possa somar com a vida do outro, entre em contato comigo lá no Instagram, no direct, para que a gente possa bater um papo e não retenha, não guarde somente para você aquilo que Deus ele fez através da sua vida. E se de repente não é você, você conhece outro alguém que tem uma história também que possa abençoar e edificar outras vidas, o mesmo eu peço, que vocês entrem em contato comigo para que a gente possa viver em todos os episódios juntos, um dia de cada vez. Muito obrigada e até logo.